Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre BDI. O que é o BDI? É o benefícios e despesas indiretas, ou tem algumas pessoas que falam bonificações e despesas indiretas. Como que ele funciona, o BDI? Como eu falei, né? Ele é benefício de despesa indireta. Ele nada mais é que um elemento orçamentário que ajuda o orçamentista a compor o preço de venda adequado, levando em conta os custos indiretos, porque os diretos nós já temos, que são os orçamentos das empresas que nós pegamos. Quer ver? Esse daqui, que nós fizemos, são custos diretos. Eu vou gastar com isso daqui, mas eu tenho que mensurar também o que eu não vou gastar com isso daqui. E aí entra o nosso BDI com custos indiretos. Só que esse índice, ele não é absoluto. Cada obra tem o seu próprio BDI. Quando você for pegar no orçamento da prefeitura ou dos órgãos competentes, ou de qualquer órgão que você vá participar, ele vai ter um BDI específico, porque já foi calculado os custos indiretos. Então você tem que manter aquela porcentagem que está ali no seu orçamento que você pegou para orçar. Como eu falei, cada obra ou serviço ele tem que ter um BDI próprio, né? Pois as condições de cálculos e o preço de venda eles são específicos para cada caso e para cada tipo de obra. E nos orçamentos, dois componentes determinam o preço final do serviço: os custos diretos, que foi o que eu mostrei agora para vocês, e os custos indiretos. Os custos diretos eles são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução da obra ou do serviço, do objeto, orçamento e análise. Então, o que acontece? Todos os insumos, tudo que você vai precisar de material, tudo que você vai precisar de mão de obra, tudo que você vai precisar para cada custo unitário do serviço, eles são os custos diretos, que é esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Aqui, no caso, eu vou precisar de 4 metros cúbicos de areia basculante, de 2 metros quadrados de brita. Só que para isso eu vou precisar que um funcionário leve isso para dentro da obra. Isso é um custo indireto, mas eu vou ter que pagar a hora do funcionário, dentro também do custo direto. Então vamos lá. Como que é calculado esse BDI? O cálculo do BDI ele leva em conta 5 itens principais, que é a administração central. Essa daqui é a fórmula, tá? Existem outras formas, aqui existe alguma, por exemplo, vezes 100, que é vezes 100%. Então, vamos lá, administração central. O que compõe a administração central da empresa? Ela compõe, por exemplo, a pessoa que vai fazer o café, a pessoa que vai fazer a limpeza, a pessoa que vai fazer, que vai imprimir o que você precisa da obra. Ela compõe também as despesas financeiras. O que é o custo financeiro do contrato, que são as taxas bancárias. Se você ver aqui, deixa eu ver se ele ainda está aberto aqui, no meu orçamento que eu passei, ele tem aqui, a ART, anotação de responsabilidade técnica, que no caso é um custo indireto. O alvará de aprovação. Isso daqui, a maioria dos projetos já vem, tá? Eu coloquei aqui só para ficar como, por exemplo, a placa da obra, enfim, isso aqui ainda tudo no custo indireto, que é as despesas financeiras, tá? Que mais aqui? Os seguros, a garantia e os imprevistos, que é garantias, riscos, seguros e imprevistos. O que isso compõe? Isso aqui compõe o seguinte, por exemplo, como imprevisto, que eu posso colocar aqui, a falta de energia. Pode ser que no meu bairro, há X dias, há falta de energia. Fica quanto tempo sem energia? Eu vou precisar do meu maquinário para produzir se eu não tiver. Eu vou fazer a obra em um período de chuva. E aí o que vai acontecer? Eu vou demorar mais para fazer essa obra. Então isso aqui entra tudo dentro do cálculo do BDI, se acontecer algum imprevisto. Um acidente com um colaborador, se ele se acidenta, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir para ele a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, ele vai ficar sem um tempo e eu vou precisar da reposição desse colaborador. No meio do projeto ali que eu estou executando, eu vou ter que dispensar um colaborador porque ele faltou muito ou porque alguma coisa aconteceu. Então, ou seja, eu vou ter a dispensa de um colaborador. Isso daqui pode entrar dentro de imprevisto. Então, eu ponho uma margem
dentro desse valor, que é em cima disso aqui, ó, garantias, riscos, seguros e imprevistos, que aqui no caso é o R, 1 mais R. Qual que é a margem que eu posso ter aqui dentro? Entendeu? Eu posso ter aqui a margem em cima do orçamento todo, vamos supor, R$100. Não é isso, é só um exemplo, mas pode supor R$100. Então eu vou ter que colocar aqui dentro desse garantias, riscos, seguros e imprevistos. Então tudo isso entra dentro do BDI, que é um custo indireto. O meu lucro, quanto que eu vou ter de lucro aqui? Geralmente é de 15% a 20% lucro que é colocado dentro do BDI. Então eu coloco aqui. O certame que vocês vão pegar, a proposta que vocês vão pegar, ela já tem um BDI calculado, porque ela já fez um cálculo, a prefeitura ou qualquer outro órgão já fez um cálculo do BDI para colocar para você. Então, mas a gente está destrinchando para quê? Para você entender o que compõe esse BDI e aonde você pode usar esse valor se você vier a precisar desse valor, que vai precisar. Os tributos sobre a Receita Federal são as taxas que você vai pagar. INSS, DARF, DANSP, enfim, as taxas que você vai pagar com tudo isso. Isso aqui é só uma pincelada, porque nós vamos aprofundar mais sobre BDI, tá bom? Então eu te espero na próxima aula para que nós possamos aprofundar mais o BDI e os cálculos que você pode fazer para gerar esse BDI. Se você for fazer uma obra particular, porque a da prefeitura já tem, mas você precisa entender o que compõe isso. Por isso que eu falei esse módulo aqui de BDI, tá bom?